Olá, meus irmãos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Alma de Poeta. Meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium umbandista e hoje a gente vai falar sobre uma pessoa por quem eu tenho profunda admiração, por quem eu tenho o mais absoluto respeito. Na minha opinião, foi um dos médiuns mais evoluídos que esse mundo já teve a oportunidade de receber. Eu estou falando do nosso querido e inesquecível Chico Xavier. Sim, meus irmãos, eu sou um fanzaço dos ensinamentos que o Chico deixou aqui na Terra. E eu não estou falando apenas dos 450 livros que ele escreveu, mas principalmente do seu exemplo de vida. O Chico viveu aqui tudo aquilo que ele pregou. E olha, é uma história de vida linda. Vocês já tiveram a oportunidade de ler aquele livro chamado As Vidas de Chico Xavier? Se vocês não leram esse livro, gente, leiam. É fantástico. Eu já li esse livro 3 vezes e estou querendo ler a 4ª. Para vocês terem uma ideia de como eu admiro esse homem, como eu admiro esse espírito que passou pela Terra. E esse livro foi muito bem escrito pelo jornalista Marcel Souto-Maior. Aliás, esse autor merece todos os elogios, porque ele teve uma sensibilidade impressionante ao retratar a vida do Chico. Ah, Evandro, mas você não é umbandista? Então por que você está falando do Chico Xavier? Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou melhor, tem tudo a ver. Porque se você é umbandista, mas não reconhece a grandeza de almas de pessoas que vivenciaram outras religiões, então você deveria ter vergonha de pertencer à Umbanda. Porque a Umbanda é inclusão. O verdadeiro umbandista não sabe o que é preconceito. O verdadeiro umbandista não sabe o que é sectarismo. Olha só para os nossos guias espirituais. Dá uma olhada nas linhas que se manifestam na Umbanda e você vai ver a diversidade linda que existe na nossa religião. A missão da Umbanda é acolher, é respeitar a diversidade. Não é à toa que na Umbanda se manifestam espíritos de ex-escravos, índios, ciganos, povos que sofreram todo tipo de perseguição e preconceito aqui na Terra. Esse é o espírito que um umbandista precisa ter, o espírito de comunhão, de respeito, de acolhimento. Sem contar, pessoal, que o kardecismo e a Umbanda são religiões e filosofias irmãs. Se bem que muitos espíritas não gostam de relacionar o espiritismo como religião, né? Mas se a gente interpretar o termo religião no sentido etimológico, que vem do latim religare, ou seja, um meio para nos religar a Deus, então o kardecismo, assim como a Umbanda, é sim uma religião. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar.
Que música linda essa, hein? Tem algumas músicas espíritas que são verdadeiras preces. E assim como os pontos cantados na Umbanda, elas também servem para nos conectar com o mais alto, servem para elevar a nossa vibração. Eu costumo dizer que a Umbanda é a irmã mais nova do kardecismo, porque o espiritismo kardecista, ele nasceu em 1857, lá com as investigações do Allan Kardec a respeito dos fenômenos das mesas girantes que estavam acontecendo na Europa naquela época. Já a Umbanda, ela foi oficializada no Brasil em 1908, com a manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas no médium Zélio Fernandino de Moraes. Ou seja, a Umbanda, ela nasceu 50 anos depois do kardecismo. E justamente pela Umbanda ser a irmã mais nova do kardecismo, ela acabou absorvendo muitos conceitos e elementos que o espiritismo carregava. Sabe a história do irmão caçula, que acaba sempre imitando o irmão mais velho, mas mesmo assim ainda possui uma personalidade própria? Assim é a Umbanda. E ela absorveu elementos não só do espiritismo, mas também do catolicismo, das filosofias do Oriente, dos cultos africanos. A Umbanda tem essa característica muito própria de absorver elementos e ensinamentos de outras filosofias. Tudo que a Umbanda entende que pode ser útil, ela adota e integra na sua ritualística. Eu, particularmente, acho uma combinação perfeita do kardecismo com a Umbanda, sabe? Porque se vocês estudarem os princípios que o kardecismo defende, reencarnação, a evolução do espírito, as leis de causa e efeito, você vai compreender com muito mais clareza a manifestação dos nossos guias espirituais, a razão pela qual eles vêm nos ajudar. Mas o umbandista, ele não pode se limitar a estudar apenas uma ou duas correntes filosóficas. Nós precisamos manter a nossa mente aberta e receptiva para assimilar novas informações. É assim que nós evoluímos, é assim que nós quebramos preconceitos, é assim que nós começamos a compreender melhor o nosso próximo. Vamos ouvir mais uma música espírita? Um ponto cantado do kardecismo? Sempre quando eu ouço essa música, eu me lembro do Chico Xavier. Ela me transmite tanto amor, tanto carinho. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz ele trazia no coração. Na verdade, essa música fala sobre Jesus. Mas como não fazer essa comparação, né? Lógico, respeitando-se as devidas proporções. Mas a vida de Chico foi tão dedicada a seguir os passos do nosso mestre. O Chico era de uma simplicidade, bondade, humildade, assim, extraordinárias. Se tem uma pessoa que soube seguir os passos de Jesus, essa pessoa foi o Chico Xavier. Eu estava pensando aqui agora do que a gente conversou um pouco antes, do espírito de acolhimento da Umbanda.
Vocês querem ter uma ideia de como a espiritualidade, e quando eu digo espiritualidade, eu estou me referindo também à egrégora da Umbanda, de como eles acolhem de braços abertos todo tipo de espírito? Ouve as poesias do Pai Antônio. Você vai perceber que a grande maioria delas não tem nada a ver com ensinamentos umbandistas, mas sim com experiências de vida de pessoas que viveram em épocas diversas. Eu vou colocar aqui para vocês uma poesia que eu acho linda demais. Ela conta a história de um menino pobre que viveu no século III e que teve a oportunidade de ser tratado por 2 médicos que mais tarde na história ficaram conhecidos como Cosme e Damião. Vamos ouvir essa poesia linda que o Pai Antônio nos passou. Eu nasci menino bem pobre, muito longe de ser um nobre, cresci como órfão plebeu. Vivi à margem da sociedade, naquela longínqua cidade, próxima ao mar Egeu. Tive a infância sacrificada, a dor e a fome arraigada numa vida de extrema carência. Enquanto Roma se agigantava e o mundo inteiro se ajoelhava diante da sua opulência. Mas minha vida era bem diferente daquela cultura envolvente gravada nos livros de história. Ao invés de conhecimento, sentia o mundo truculento numa existência sem glória. Quando completei 9 anos, em meio a corações desumanos, desfaleci na rua adoecido. As pessoas então me evitavam, passavam longe e comentavam: está morrendo o menino mendigo. Fui levado a um beco escuro, separado por um grande muro, para ali poder definhar. Fiquei caído, no chão estendido, entre tosses e roucos gemidos, sem forças para me levantar. Naquele beco ninguém adentrava, pois o medo da doença afastava as pessoas da minha companhia. Apenas em raros momentos, caridosos jogavam alimentos para diminuir minha agonia. Por dias permaneci delirante, naquele beco agonizante, sentindo febre, dor e apatia. Pelo mundo sempre fui sozinho, sem qualquer tipo de carinho que pudesse alegrar os meus dias. Desde pequeno, numa vida errante, roubava dos comerciantes para saciar a minha fome. Durante a noite, dormia ao relento, entre bichos e maus elementos, dos quais nem sabia o nome. Mas agora eu estava doente, sozinho naquele ambiente, não conseguia mais ser forte. Naquela hora, ninguém se importava pelas lágrimas que eu derramava, caído no beco da morte. Um dia, despertei assustado, vendo 2 jovens ao meu lado, em silêncio me examinando. Olhavam para mim sorrindo, e aos poucos eu fui sentindo uma paz me reconfortando. Os 2 jovens, quase idênticos, deviam ser gêmeos autênticos, pois era difícil diferenciar. O mesmo olhar, o mesmo sorriso, me deixavam bastante indeciso, não sabia para quem olhar. Eles carregavam nas algibeiras ungüentos, folhas de figueiras, remédios e muitos doces. Examinaram meu corpo febril e falaram de um jeito gentil: vamos logo curar essa tosse. Ofereceram um remédio amargo, acompanhado de um sorriso largo e depois doces para compensar. Em seguida, de olhos fechados, se colocaram os 2 ao meu lado e juntos começaram a rezar. A febre passou como por encanto, por causa dos 2 homens santos, comecei logo a melhorar. Em seguida, eles se levantaram,
sorriram para mim e me falaram: o Cristo veio te curar. Apesar de menino, chorei agradecido por todo o carinho recebido e também pelo corpo curado. Na simplicidade de uma criança, deixei guardado na lembrança aquele momento abençoado. Antes que os dois partissem, implorei para que me ouvissem, pois estava muito emocionado. Sem qualquer tipo de rodeio, perguntei aos dois sem receio como eles eram chamados. O mais alegre virou e me disse, fazendo rir da sua peraltice: eu sou Acta, o mais bonito. Enquanto o outro, de igual beleza, se curvou com delicadeza, oferecendo um amor infinito. Senti a força do seu abraço, ouvi dizer que se chamava Pácio e que estavam lá em nome do Cristo. Não é uma história linda essa? Meu Deus, como eu me sinto abençoado por poder ouvir essas experiências de vida. Quantos e quantos ensinamentos eu tiro desses testemunhos que são passados por meio dos versos do Pai Antônio. Essa poesia é uma história verídica das lembranças de uma entidade que hoje atua na Umbanda justamente na linha dos herês, em homenagem e em gratidão a essa força viva de Deus que se manifesta com o nome de Cosme Damião. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse áudio. Eu ia falar mais alguns ensinamentos do Chico Xavier, mas eu vou deixar para discorrer sobre isso num próximo capítulo. Agradeço a todos pelo carinho, pela atenção e continuem prestigiando o nosso programa, ouvindo o nosso podcast pelas principais plataformas de áudio: Spotify, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, Anchor FM, YouTube e também acessando o nosso site almadepoeta.com.br. Deixem lá os seus comentários, as suas dúvidas, eu vou ficar muito feliz de responder. Um grande abraço para vocês, que o nosso Pai Oxalá os abençoe sempre e até o nosso próximo episódio.